Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículos 12 a 18. Vocês podem acompanhar também no telão. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa ainda a terceira hora do dia. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até que sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém? Eu queria que você abrisse o seu coração e estivesse muito atento, porque hoje você vai aprender princípios preciosos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na verdade, as pessoas entendem muito mal quem é o Espírito Santo. De longe, disparado, é a pessoa menos compreendida da Trindade. Nós entendemos muito bem o papel de Deus, o Pai. Nós entendemos perfeitamente o papel de Jesus. Mas muito pouco é compreendido a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele não é uma força. Ele não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Diga assim: o Espírito Santo é Deus. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe o quão impróprio é o nome desse livro. Nós chamamos o livro de Atos de Atos dos Apóstolos. E na verdade, o personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo. Esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque ele estava em todas as ações, em todas as coisas, em todos os momentos. E eu quero trazer, essa é uma palavra, não espere nesta palavra algo muito estrondoso, porque eu quero te ensinar quem é o Espírito Santo e como você pode se relacionar com ele. Olhando para o livro de Atos, nós vamos aprender um pouquinho sobre como o Espírito Santo pode fazer diferença na nossa vida. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o Espírito Santo pode fazer uma grande diferença na sua vida. A primeira verdade que eu quero falar sobre o Espírito é que ele é a fonte de toda a verdade. João capítulo 15, versículo 26 diz assim, aqui é Jesus falando: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Diga assim: o Espírito Santo é a verdade, é o Espírito da verdade. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É muito importante você entender que hoje o Espírito Santo ainda é a pessoa que nos dirige para a verdade. Você já reparou como pessoas, e eu quando falo de pessoas, eu estou falando até de cristãos,
agem e cometem muitos erros em todos os sentidos. Entram em negócios errados, fazem relações com pessoas erradas, casam com pessoas erradas, caem em roubadas, acreditam em mentiras, não compreendem a palavra de Deus simplesmente pela ausência da atuação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o Espírito Santo capacitou a igreja primitiva a entender a natureza da morte de Jesus. Ninguém entendia a princípio que Jesus veio para morrer. E num primeiro momento, a morte de Jesus podia parecer um fracasso, deu tudo errado. A gente esperava que fosse acontecer aquilo, mas ele morreu, então está tudo acabado. Aí vem o Espírito Santo e mostra que a morte de Jesus era o plano de Deus. E eu quero te dizer que às vezes a gente passa por situações que a gente pensa que está dando tudo errado, mas que lá no fim Deus vai te mostrar que aquela era a vontade de Deus. Então, meu querido, a primeira coisa que nós precisamos entender: sem o Espírito Santo você não compreende a verdade. Você é profundamente influenciado pelas mentiras. E hoje, mais do que nunca, há muitas vozes falando por aí. Até dentro da igreja, levanta todo tipo de gente, com teologias novas, com discursos novos, e as pessoas caem no engano, por quê? Porque não seguem a palavra, e porque não ouvem o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês também que o Espírito Santo revelou à igreja um novo significado das Escrituras do Velho Testamento. O próprio apóstolo Paulo sabia o Velho Testamento de cor, mas havia escama nos seus olhos. Ele não entendia que todo o Velho Testamento apontava para Jesus. Querido, a Bíblia toda fala de uma pessoa, de Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. E o Espírito Santo, ele veio para revelar Jesus ao mundo. Você sabia disso? Então, se você quiser ter um entendimento profundo da palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade, amém? Diga para a pessoa ao teu lado: Deus quer te revelar o significado da sua vida através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também deu à igreja primitiva a convicção de que Jesus tenha respostas para as necessidades mais profundas do ser humano. A Bíblia diz que ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Nós temos que reverenciar o Espírito. Nós temos que adorá-lo. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Porque quem busca a pessoa do Espírito Santo passa a ter mais sabedoria, passa a ter um relacionamento pessoal, não cai em roubadas. O Espírito Santo é aquele que te revela a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: Deus não quer que você caia em roubadas. Deus quer que você ande na verdade. A segunda verdade que eu quero dizer para vocês, que o Espírito Santo sempre proveu direção para a igreja primitiva. Hoje em dia as pessoas pensam que ser cristão é ir à igreja de domingo, e todo o resto da sua vida eu faço por mim mesmo. Você toma decisões na sua vida da sua carne, e muitas vezes as decisões que você toma são resultado de você estar mal lá dentro. Sim ou não? O indivíduo está mal, vive um momento ruim, fala: vou sair da igreja. O indivíduo está mal, está vivendo um momento ruim, vou acabar com o meu casamento. O indivíduo está mal, passa um momento na alma difícil, ele joga, sai do emprego. Decisões oriundas da alma. Deus não quer que você seja dominado pela sua alma. Nenhuma decisão da sua vida deve ser tomada a não ser por direção do Espírito Santo. Olhe para a pessoa ao teu lado, diga: o Espírito Santo quer dirigir a sua vida.
Diga, o Espírito Santo quer dirigir as suas decisões. Aí como é que você vai saber? Tem gente que fala, mas pastor, como é que eu vou saber? Você já perguntou? Tem muita gente que vem falar de decisões que toma na sua vida, e eu falo, você está tomando essa decisão porque Deus te falou? Não, então não tome. É simples assim. Ah, mas e se ele não falar? Ele vai falar. Amém ou não? Você ouse a perguntar, fique procurando a Ele, busque a Ele. Quando Jesus disse para a igreja, Ele falou, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não cabe a vocês saírem. Muitos foram para lá, mas poucos permaneceram. 120. E foram cheios do Espírito Santo. Deus quer guiar a sua vida através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos guia. Vai tomar uma decisão, vai orar a Deus. Se o Espírito falar, você faz. Se não falar, você fica onde você está. Ah, mas está demorando. Queridos, o rei Saul, porque estava muito ansioso para que acontecer alguma coisa, Samuel não chegava, embora ele não tenha chegado atrasado, ele foi e sacrificou. E quando Samuel chegou na hora certa, deu-lhe uma chamada, porque ele não foi capaz de esperar a vontade de Deus. A igreja primitiva não fazia nada sem direção do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz assim: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Literalmente, Filipe estava andando, caminhando, e ele viu um carro passando. Era um etíope, que estava lendo um rolo da Escritura, e ele não sabia. E o Espírito Santo disse, aproxima-te dele. E quando ele lá chegou, ele descobriu que o camarada estava lendo Isaías 53, que falava de Jesus. E ele falou, me explica que eu não entendo. E Filipe explicou que ali falava de Jesus que vinha para morrer, e falou da salvação, e o homem aceitou, e ele falou assim, mas eu quero ser batizado, o que importa? O que me impede que eu seja batizado? Aquele homem foi batizado ali mesmo, porque o Espírito Santo dirigiu Filipe para lá. Eu quero que você saiba que Deus quer dirigir a tua vida. O Espírito Santo, aliás, a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito e não satisfaremos os desejos da carne, porque a luta da carne com o Espírito é constante, é todo momento, é todo tempo. Só tem um jeito de você escapar disso, é estar cheio do Espírito. E a palavra andar no Espírito, no grego é peripatel. Patel é literalmente andar, passo a passo. E peri ao redor, na esfera do Espírito. Diga para a pessoa ao teu lado, Deus tem uma esfera na qual você pode caminhar. E nessa esfera, a proteção, a unção, a graça, a poder, não há engano. Amém? Deus tem falado comigo, filho, não decida nada, nem as menores decisões, sem que eu te mande fazer. Eu quero dar um testemunho aqui. Desde que eu me converti, eu tinha convicção, quando Deus me chamou para o ministério, que eu iria começar uma igreja. Eu recebi vários convites de igrejas grandes, me convidando para ser pastor, e o Espírito tirava do meu coração aquela alegria, e eu queria começar do nada. Mas eu tive que passar por um processo de tratamento de Deus. E eu falo aí para os jovens que estão começando a vida, e que Deus está começando a chamar, porque quando Deus me chamou, eu larguei o 3º ano da faculdade de engenharia. Eu já tinha um futuro preparado, meu irmão era diretor da Mendes Júnior, já iria estagiar na Mendes Júnior, e o Espírito falou, não é nada disso. Acontece que eu fui para o seminário, e lá no seminário eu aprendi muitas coisas boas. Mas uma das coisas que eu não aprendi era ser dirigido pelo Espírito. E começou a florar de novo em mim uma coisa muito ruim. Porque tem gente que é criado, né, em famílias onde as pessoas
tem um monte de feridas, fala, você não pode, você não consegue. Na minha casa era o contrário. Os 5 filhos tinham um tupete do tamanho do mundo. Não sei se minha mãe fez bem, porque ela falou que a gente era tão bom que a gente acreditou. E eu me lembro no meu primeiro ano, sentado no Palavra da Vida, ouvindo um professor e olhando para ele dizendo, não sabe nada, eu sei muito mais que ele. Primeiro ano, recém-convertido, gente, eu não sabia nada, mas achava que sabia. No final daquele ano, eu recebi uma disciplina. Mas uma disciplina tão séria que eu fiquei 1 ano sem poder tocar piano. E eu era o melhor pianista de lá, disparado. Aí eu tinha que ficar ouvindo aqueles camaradas tocando, tudo desafinado. E eu fui ficando indignado, comecei a falar mal, já se viu. E a disciplina foi totalmente injusta. Eles me disciplinaram simplesmente porque eu tocava dissonante, porque dava um pouco de balanço. E o meu coração, fiquei 1 ano inteiro sendo amacetado por Deus. E um dia eu estava lá, brigando com Deus, onde já se viu? Eles que deviam ser meu modelo. E Deus falou, não foram eles, sou eu que estou te amassando. Eu falei, como é que é, Senhor? Você é muito topetudo. Você acha que sabe muito, mas você não sabe nada. Você nunca vai poder ser um líder que vai receber honra se você não aprender a honrar. E eu falei para Deus, mas o que eles fizeram contra mim é injusto. Deus falou, justo sou eu, e se eu estou fazendo isso na tua vida é porque você merece. E eu, contra a minha vontade, fui procurar o professor, pedir perdão para ele. Quero te agradecer porque você está sendo instrumento de Deus para me humilhar, porque eu sou muito topetudo. Só que as coisas ruins da gente não saem de uma vez, irmãos. O reconhecimento é o primeiro passo. Estudei no 3º ano, depois de 1 ano de disciplina, eles já me trouxeram para ser monitor da área bíblica. Terminou o curso no 5º ano, eu recebi prêmio de melhor média, comecei o ministério, já fui exaltado, Deus me abençoou. Aí eu vou para o ministério achando que ia acontecer. 2 anos de ninguém se converter. Sabe o que é ninguém? Nada. Pregava, fazia exegese, no grego e tal, e nada. Esse camarada entra em crise, né? E eu falei para Deus, e agora, Deus? O que está acontecendo? E o Espírito Santo falou para mim, o problema é que você conhece muito de teologia e pouco de mim. Mas o que o senhor quer? Porque quando você busca Deus e você chora e você ora, o Espírito te revela. E Deus falou, eu quero que você deixe eu agir e conduzir. Eu falei, Deus, eu vou perder as rédeas. Ele falou, perde que eu tomo. Naquele dia que eu estava de joelho, orando a Deus, eu falei, Senhor, eu estou entregando tudo. Se o Senhor quiser, eu entrego até o ministério. E vou fazer outra coisa. O Espírito falou, não, eu vou fazer uma obra na sua vida, mas você tem que deixar eu tomar o controle. Na primeira reunião que nós tivemos, porque na frente da padaria, porque nossa igreja era em cima de uma padaria, tinha um centro de macumba, irmãos. Todo sábado que a gente ia sair para evangelizar, eles tocavam tabaco, parece que era uma afronta, né? Naquele dia eu chamei os jovens e falei, vamos lá para frente, nós vamos expulsar em nome de Jesus isso aqui. Eles tocando a tabaco e a gente estendendo a mão e declarando que a falência daquele centro de macumba. 1 semana demorou. E Deus despejou aquele povo de lá. 1 semana. E as pessoas começaram a vir e a se converter.
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus quer guiar a tua vida, guiar as suas decisões. Só que nós temos que aprender que nós não somos nada. Eu não estou aqui desprezando o estudo, o conhecimento. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo estudo. Eu estudo todos os dias, 3, 4 horas no mínimo. Mas o que eu quero dizer para você é que se o Espírito Santo não estiver na sua vida, você nunca vai experimentar atirar sempre na mosca, e não ter que errar, e não ter que bater a cara, e não ter que tomar decisões que vão trazer prejuízo. E hoje Deus está dizendo para você, na igreja primitiva, o Espírito guiava, e Ele quer guiar hoje também. Quer guiar a tua casa, quer guiar os teus negócios, quer guiar todas as suas decisões. O Espírito Santo preparou Pedro para a vinda dos mensageiros de Cornélio. A palavra de Deus diz lá em Atos 10, de 19 a 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Você não queria ser dirigido pelo Espírito desse jeito, irmãos? Pedro está lá, Deus tinha um propósito para ele, queria levá-lo a falar de Jesus para Cornélio. E Pedro era aquele judeuzão, né? Eu nunca entrei na casa de um gentio. Aí Deus dá uma visão para ele. Uma visão descendo um lençol com um monte de animais proibidos pela lei de comer. E Deus falou: come tudo, mas nem a pau, Senhor, eu sou judeu, isso aí não é kosher. Em alimento santo, o que eu purifico, você não diga que não é santo. E é o seguinte, tem 2 camaradas aí que já vieram te buscar, você trata de ir com eles. Dá para errar desse jeito? Eu quero te dizer que o Espírito quer fazer isso na tua vida. O Espírito quer dizer para você: faz isso, não faz isso, cuidado que vai chegar um fulano e vai te propor um negócio, é ruim, salta fora. O Espírito agia assim, e Ele age assim, ainda hoje. Mas na vida de quem? Na vida de quem o busca. A Bíblia diz: buscai com zelo os dons espirituais. A palavra zelos no grego é aquele sentimento, aquela necessidade. É a mesma palavra para ciúmes, que arde dentro da gente. O Espírito quer ser buscado pela igreja. Deus tem falado comigo: filho, o meu Espírito está sendo apagado na vida das pessoas, porque as pessoas não me desejam. As pessoas vão para a igreja e muitas vezes o que elas querem é receber uma bênção, elas não querem receber uma direção. Olhe para a pessoa do teu lado: o Espírito quer guiar a tua vida, quer dirigir a tua vida. Era assim na igreja primitiva. Lá em Atos 11, 28, a Bíblia diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Camarada que não é dirigido pelo Espírito, quando vem a calamidade, ele não está preparado. Porque o fato de haver calamidade, haver luta, não significa que Deus não é com você. Porque, querido, foi no momento mais difícil da vida da igreja que a igreja explodiu. Sabe por quê? Porque eles tinham resposta. Eles não ficavam destruídos por causa da perseguição. Quantos aqui estão passando alguma luta? E se o Espírito Santo tivesse te avisado dessa luta? Te avisasse que ela viria, te avisasse como você passaria e te avisasse como você seria vitorioso sobre ela, você ia ficar esquentando a tua moringa? O Espírito Santo, Ele nos dirige nesse nível. Ele quer te falar o que vai acontecer com a tua vida. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas.
Está na hora da igreja voltar a buscar a direção do Espírito Santo para as pequenas e para as grandes decisões. Nunca mais, Deus está te dizendo hoje, nunca mais dê um passo sem Deus falar. Querido, se você buscar Deus até quando você vai tirar férias, Deus vai falar: não vá para esse lugar, vá para esse lugar, não vá hoje, vá depois, porque não interessa, deixa Deus falar, deixa Ele te guiar, amém ou não? Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer: eu quero isso na minha vida? O Espírito Santo ordenou aos líderes da igreja primitiva que enviasse a Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária, lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha para a pessoa do teu lado e fala: o Espírito fala. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Tem muita gente que pensa que a obra que você vai ser chamado é aquela que você gosta. Deus vai te chamar para fazer aquilo que Ele quer. E se Ele te chamar, você obedeça, mesmo sem gostar. E depois você vai aprender a gostar, porque aquilo que é de Deus é bom na tua vida. Mas a vontade de Deus, ela começa sendo perfeita. Depois ela vai ser boa e agradável. Mas ela é perfeita na sua vida. E o Espírito Santo é aquele que fala. Diga para a pessoa do teu lado: você precisa aprender o Espírito Santo. Não haja, seja guiado pelo Espírito de Deus. Em quinto lugar, o Espírito Santo guiou as decisões da igreja no Conselho de Jerusalém. Atos 15, 28 e 29 diz o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. No início da igreja houve uma celeuma, uma divisão. Aqueles que eram judaizantes, aqueles que achavam que a igreja deveria manter a tradição judaica, estavam defendendo algumas coisas. E o apóstolo Paulo, que tinha sido chamado para os gentios, ele está dizendo: eu não vou impor nada. Eu não vou impor circuncisão para gentios. Eu não vou impor as festas. Eu não vou impor que eles se judaizem. E houve uma celeuma. Os próprios apóstolos ficaram divididos. Mas eles se reuniram. Eles não criam igual, mas eles eram homens que buscavam o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que disse: isso aqui é essencial. Vocês se abstenham dos ídolos, da prostituição e só. Judeu pode continuar circuncidando, gentio não precisa. O Espírito Santo. Uma das coisas que mais tem me entristecido hoje é ver tantos pastores indo para o YouTube para falar mal de igreja, para falar mal da noiva de Jesus, e acha que está fazendo bem. Eu quero te perguntar: um ímpio que nos vê lavando roupa suja em público vai se converter? Isso é obra do diabo, meu irmão. A obra de Deus é salvar os perdidos. Nós não podemos, eu posso não concordar com todas as coisas, mas então por que nós não nos reunimos para orar e buscar o Espírito Santo, ao invés de um ficar apontando o outro, citando nomes? Não é isso que Deus nos chamou. A noiva é de Cristo. Nós vamos dar conta do que falamos da noiva. E você faz parte da noiva. A igreja era dirigida pelo Espírito Santo, era Ele quem dizia, e as pessoas obedeciam. Amém? Quantos querem que o Espírito Santo nos dirija hoje? A terceira verdade que eu vejo
Eu disse em primeiro lugar que o Espírito Santo é a fonte de toda a verdade. Mas disse também que o Espírito Santo provia direção para a igreja primitiva. A terceira verdade que eu vejo aqui é que todos os líderes da igreja primitiva eram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 3 diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui a escolha simplesmente dos diáconos, porque a igreja cresceu tanto e era tão grande, tanta gente, que os apóstolos não davam conta de ficar distribuindo comida para as pessoas. Ele falou, então é o seguinte, Deus nos mostrou que a gente tem que dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, e que nós devemos constituir diáconos, que são homens que vão fazer a obra social. Mas a Bíblia diz, separai 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e que tenham sabedoria. Não está falando de sabedoria humana, porque eles eram simples, mas eram pessoas tementes a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é importante até para fazer uma obra social, até para receber alguém quando chega. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é a primeira condição que uma pessoa tem que ter. Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito, está vazia de si mesma. Porque a primeira coisa que acontece na pessoa que é cheia do Espírito, ela começa a ver os seus próprios pecados. E quem vê os seus não fica olhando dos outros. Olhe para a pessoa do teu lado e fala, para de olhar o defeito dos outros. Veja os seus. Deixa Deus, que Deus mostre para você os seus próprios defeitos. Por quê? Porque quando eu vejo o meu, eu posso mudar. Mas quando eu fico olhando do outro, eu não posso mudar a vida dele. O tempo, o timing de Deus para cada um é dele. Amém ou não? Se você é pai, se você é marido, se você é filho, você sabe. Nem com a tua mulher você vai conseguir mudá-la. Deixa Deus mudar. Deixa o Espírito fazer. Mude você aquilo que o Espírito te revelar. Amém? Deixa Deus te ungir, te encher do Espírito para você, de fato, ser guiado por Ele. Atos 7,55 nos fala que Estevão, um evangelista, era cheio do Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Quem é Estevão? Estevão era um evangelista. Ele não era apóstolo, mas ele era um homem que amava falar de Jesus. E no início da igreja houve uma grande perseguição. E Estevão, muito provavelmente, foi morto e apedrejado na direção de Paulo. De um lado você vê um teólogo cheio de conhecimento, mas vazio de Deus, mandando que se jogassem pedras, porque a Bíblia diz que Paulo consentia em tudo isso. Ele era o camarada que tinha a guarda do sinédrio na sua mão. Era ele quem dizia, prenda, jogue na cadeia, apedreje, esse está cometendo blasfêmias. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e no momento que ele está morrendo, ele olha para os céus e vê o céu aberto, e vê o Senhor, e vê os seus anjos, e ele cheio de graça, ele fala, Pai, não lhes impute esse pecado. Sabe o que você precisa, meu querido, na tua vida? Ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo se torna mais humilde, a arrogância cai, a soberba vira nada, porque a maior sabedoria é enxergar as suas próprias limitações. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vê a Deus, e você olha as pessoas com os olhos de Deus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, deixa o Espírito te ungir. Os anciãos que lideravam a igreja de Éfeso
eram cheios do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 20, versículo 8, 28, a Bíblia diz: atendei, aqui é o apóstolo Paulo falando aos líderes da igreja de Éfeso, está se despedindo dele e diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E aqui eu falo com os líderes. A igreja é de Jesus. O preço que você custou é preço do sangue de Jesus. O diabo pode falar o que for, mas você saiba que você é muito valioso para Deus. Por isso a tua vida tem propósito e tem destino. Porque se Deus pagou tanto pela tua vida, não é para você ser derrotado ou caminhar no pecado amarrado e ao invés de glorificar Deus, sabe, dando glória para o diabo. Deus te chamou para ser glória para Ele. Mas os que são líderes sobre a igreja precisam ser cheios do Espírito e vazios de si mesmo. Olhe para a pessoa ao teu lado. Se esvazia um pouquinho, meu irmão. Diga um pouco menos. Você quer saber quando você está um pouco cheio de si mesmo? Quando você olha para o outro e fala: eu sou melhor que ele. Isso é um sinal de quem está cheio de si mesmo. Porque o apóstolo Paulo, no auge, no momento que está mais cheio do Espírito, ele falou: Espíritos, porque Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou maior. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: quando você perceber que você é o maior dos pecadores, é porque você já está cheio do Espírito de Deus. Querido, é isso mesmo. Agora, quando você olha dentro de você e você acha que alguém está te devendo algo, o apóstolo Paulo falava: eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor. Querido, até o seu inimigo você tem dívida para com ele. Porque Jesus ensinou: amai aos que vos perseguem e orai pelos vossos inimigos. Quando você olha para dentro de você e tem a nítida sensação que você é muito pequeno diante de Deus, sabe qual é o sentimento que vem? Gratidão. A despeito de mim, Ele me amou. Ele não desistiu de mim. Ele me chamou. Ele me salvou. Ele me comissionou. Querido, há um rótulo, há um selo de Deus sobre a sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é de si mesmo. E sabe quem é o penhor da tua herança? É o Espírito Santo de Deus. Mas a gente precisa muitas vezes passar pelas disciplinas de Deus. Porque é na disciplina de Deus que o duro se quebranta, que o soberbo se humilha, que a verdade, porque você pode se apresentar para as pessoas como sendo uma pessoa diferente de quem você é, mas somente Deus te conhece. E quando você olha para dentro de si e descobre que você é tão pequenininho perante Deus, aí o Espírito tem espaço. Agora eu vou agir. Agora que você já não tem vontade, que você já não quer responder, que você já não quer rebater, que você já não quer se defender, que você já não quer se justificar, que você só quer falar para Deus qual é a tua vontade para a minha vida. Aí Deus fala: agora eu vou te usar. Amém? Deus quer fazer isso com a tua vida, querido. Você está sendo tratado, você está sendo macetado, não reclama não. Diga assim: Deus, eu te agradeço tanto porque eu sou teu filho e o Senhor está me macetando, porque o Senhor quer fazer de mim alguém útil na tua glória e na tua presença. Amém ou não? Glória a Deus.
A Bíblia diz que o sábio, quando repreendido, se torna mais sábio. Mas o estulto, ele rejeita a repreensão. Certa vez, um camarada, Davi estava passando um momento terrível na vida dele, e um camarada começou a ficar do lado dele e jogando imprecação, falando que um monte de coisa ruim para ele. E ele era rei. E os companheiros de Davi falaram: vamos matar esse camarada. Ele falou: não, deixa Deus usar a vida dele. O Espírito Santo quer usar a tua vida, querido. Você foi pago com o preço do sangue de Jesus. Você é muito valioso. Satanás quer fazer você sentir. Ou há dois momentos muito perigosos na vida de uma pessoa. Ou é quando ele está muito lá em cima, ou quando ele está muito lá embaixo. Quando ele está muito lá em cima, ele pode correr o risco da arrogância de Lúcifer e querer ser maior que Deus. Mas quando ele está muito lá embaixo e ainda não deixou Deus tratar na vida dele, ele pode entrar num processo de amargura e deixar de olhar a vida com os olhos de Deus. Queridos, Deus é Senhor do universo. Deus é Senhor do Brasil. E Deus tem salvação nessa nação ainda. Tudo isso que está acontecendo está no controle de Deus. A gente às vezes não entende, mas Deus é Senhor do Brasil. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer dirigir a sua vida. Precisamos mais do que qualquer capacitação humana. Diga assim: mais do que qualquer capacitação humana, eu preciso da plenitude do Espírito Santo. E a quarta verdade que eu quero dizer aqui é que o Espírito Santo era fonte diária. Diga: o Espírito Santo era fonte diária de poder, de coragem e de graça. Atos 1:8, Jesus deixa claro a natureza da presença do Espírito na vida das pessoas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é poder na tua vida. Amém? Diga assim: em mim o poder de Deus opera. Diga: em mim o poder de Deus habita. Diga: em mim o poder de Deus é suficiente para me fazer enfrentar qualquer demanda da vida. Amém ou não? Não importa o tamanho da luta que você enfrenta, Deus tem poder para você vencer de letra. Tirar de letra. Em segundo lugar, o Espírito Santo é fonte de coragem. Se você está vivendo debaixo de medo, eu quero te dizer que medo não vem de Deus. Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Diga: com intrepidez. Um dia desses eu estava orando e estudando a palavra, Deus falou uma coisa que me impactou muito. E eu estou dando essa parada para você ficar olhando para mim, que eu quero gerar curiosidade em você. Só tem duas medidas que você pode ter do Espírito: ou cheio ou vazio. O Espírito Santo não vem, fala, vou derramar um pouquinho. Não, Ele quer encher a tua vida. Ou você diz sim para Ele, e Ele domina a sua vida, ou você está no centro da tua vontade. E aí Ele não tem direção. O Espírito Santo, Ele quer encher a sua vida. Encher a sua vida significa se esvaziar de si mesmo.
Encher a sua vida significa você aprender a dizer sim para Ele e não para a tua carne, amém ou não? É por isso que a Bíblia diz que nós devemos sempre nos encher dEle. Mas não é como você vai enchendo um pneu de bicicleta que vai enchendo aos poucos. Não é isso que quer dizer. É porque em alguns momentos Ele está pleno na sua vida. E você está cheio dEle. E você anda na sua vontade. E você obedece. E você glorifica o seu nome. Meia hora depois você pode dar vazão para a carne. É como meter um prego numa câmera. E o Espírito sai. Não da presença, mas da direção. E você é novamente dominado pela carne. É muito importante a gente compreender que quando a gente está cheio do Espírito, você é intrépido. Os discípulos, eles viram Jesus fazer todo tipo de milagre. É incrível isso, né? Pedro até andou nas águas, mas Jesus estava fora dele. Na hora do vamos ver, ele fugiu, porque ele não conseguiu enfrentar a possibilidade da morte. Porque estava por conta dele. Agora Jesus não estava mais do lado dele para pegar na mão e dizer, vamos lá, eu vou parar o mar. Agora ele estava por conta dele, mas depois que ele foi cheio do Espírito, que ele curou o enfermo, e que mandaram ele calar a boca, ele disse, eu não vou calar, não tem como. Não tem como, sabe, eu vou até contar um testemunho que eu vi numa dessas pregações que eu ouço por aí. Diz que uma igreja muito pentecostal lá nos Estados Unidos, o pastor tinha uma ovelhinha que era daquela do reteté, sabe? Lá em Oklahoma, né, onde eu estou mandando a Érica e o Ramão, eles vão voltar no fogo mesmo. E eles iam dedicar o templo. E inaugurar o templo, então vinha o prefeito da cidade, as autoridades, o juiz e todo mundo. E o pastor chamou o irmãozinho, né? Que é lá em Oklahoma, eles são tudo, né? Texas, Oklahoma, tudo caipira, né? Rednecks, né? Os pescoços vermelhos. E o pastor falou, ó, meu irmãozinho, hoje vem aí o prefeito, vem o juiz, então pelo amor de Deus, vê se você se comporta. Como assim, pastor? Para de ficar pulando, de dar grito, glória a Deus, falar em língua estranha fora da hora. Ele falou, pastor, se você não conseguir, ele falou, se você se comportar, eu te dou um par de botas. E o camarada, é verdade essa história. E o camarada falou, tá bom, Senhor, eu vou me comportar aqui. Aí disse que o pastor começou a pregar e estava solene, coral cantando. Estava lindo aquele dia. Aí o pastor começou a se empolgar e começou a pregar. A hora que ele citou aquele trecho da escritura que o rapazinho amava, ele começou a pular, falou, Deus com bota ou sem bota, eu vou te adorar aqui no meio desse povo. Aplauda ao Senhor, é isso que Deus quer. Amém. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Quando Ele for retirado da terra, o espírito do anticristo vai se levantar como nunca. Mas hoje, a despeito de nós, Ele opera em nós. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, o Espírito Santo está em você. E Ele é fonte de poder. E Ele é fonte de coragem. Os discípulos anunciavam o Espírito Santo a Jesus. Não tenha vergonha de falar de Deus. Abra a tua boca, deixa Deus te usar. Mas o Espírito Santo também era fonte de graça. Atos capítulo 4, verso 33, e eu termino com essa palavra, diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Deixa eu te perguntar, o que a palavra graça quer dizer?
Da parte de Deus é favor imerecido. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você tem consciência de que tudo que Deus te dá é porque Ele te ama e não porque você merece? Sim ou não? Quem tem consciência disso? Querido, quando a pessoa ela acha que ela ralou muito, ela não quer dividir. Mas quando ela tem consciência que tudo que ela tem veio de Deus, e ela nem merece aquilo, é imerecido, recebeu de graça, ela tem prazer em dividir. Mas graça, a palavra charis, é a palavra que vem e originou a nossa palavra carisma. Vem de caris, graça. O que é graça? A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em graça perante Deus e perante os homens. Graça significa que Deus tem para você um favor aos olhos das pessoas. Graça é alguém olhar para você e gostar de você. Gostar simplesmente porque você tem uma luz. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o povo de Deus cheio do Espírito Santo caía na graça das pessoas. Diga: Deus tem favor com as pessoas. Quem tem graça, querido, as multidões seguem. Por que as pessoas fugiam dos fariseus de Jerusalém? Porque eles não tinham graça, eles tinham lei. Eles eram aqueles que apontavam o pecado das pessoas. A igreja cheia do Espírito Santo era cheia de graça. Uma pessoa cheia de graça, a palavra engraçado é o quê? Cheia de graça. Você já sabia que rir é saúde? Você já riu muito de alguma coisa? Aliás, eu quero dizer uma coisa para você: ria mais. Deixa Deus te usar para você rir, para desopilar o fígado, para desopilar as lutas da vida, amém? Aplauda o Senhor, diga: eu quero ser cheio de graça. Ah, mas isso não é santo. Não, querido, isso é santo. Isso é santo. Eu não estou falando de você ser uma pessoa que ri de coisa suja. Não, estou falando de você ser uma pessoa que provoca na vida das pessoas riso. Que provoca na vida das pessoas descontração, alegria. Você, quando uma pessoa é cheia de graça, ela chega no lugar, os olhos atraem para ela. Agora uma pessoa cheia de peso, de carranca, você entra, todo mundo foge. Ih, lá vem o irmão urucubaca. Deus quer que você ande como um santo, mas que você atraia o pecador. Que o pecador não tenha medo de contar o seu pecado para a tua vida, porque você vai amá-lo como Jesus amou, e você vai ser instrumento de Deus para ele ser liberto, para ele vencer o pecado, amém ou não? A igreja primitiva era assim, cheia de graça. E a Bíblia diz em Atos 2:42 em diante, que eles perseveravam unidos. O que é na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Sabe, gente, a igreja primitiva, no tempo que começaram a se multiplicar, já tinha mais de 50 mil pessoas. Eu digo para você, quando você tem graça, onde você vai, as multidões vão te acompanhar. Este é o chamado de Deus para a igreja. Virá um tempo de juízo, eu tenho convicção sobre isso, a Bíblia diz sobre isso. Mas enquanto a igreja estiver na terra, o nosso chamado é dizer que ainda há uma oportunidade de arrependimento, de salvação e de ser cheio do Espírito, amém? Feche os seus olhos, querido. Espírito Santo, humildemente, eu quero me colocar diante de Ti,
pedir a tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a sermos guiados por Ti. Não queremos tomar decisões baseadas na alma, nas perspectivas humanas, mas somente quando o Senhor falar conosco, seja nas pequenas decisões, seja nas grandes. Espírito Santo, eu te peço, revela para nós quem é Jesus, o que Ele fez na cruz por nós. Enche o nosso coração do mesmo amor que Ele tinha pelos seus acusadores, pelos pecadores aos quais Ele veio salvar. Revela, Senhor. Espírito Santo, dá-nos poder em primeiro lugar para vencer o pecado, mas dá-nos poder para enfrentar, ó Deus, os desafios da vida com esperança, com alegria, com a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, amando os perdidos, sendo instrumento de transformação. Dá ousadia para nós. Dá-nos fé, Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Querido, se você hoje quer fazer uma oração ao Espírito Santo, põe a mão no seu coração, onde você estiver. Ore assim comigo, diga: Espírito Santo, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua plenitude. Eu te digo, a partir de hoje, Tu tens liberdade para falar comigo, para me dizer nominalmente quais são os meus pecados. Mas eu te peço, Espírito Santo, que esse poder opere em mim, para que eu vença a minha carne, e para que eu ande no Teu Espírito, para ser usado com coragem, com graça, com plenitude, e ser instrumento da Tua glória no mundo de hoje. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu habitas em mim e permanece em mim até o dia da redenção. Eu termino dizendo, queridos, o apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, em resgate da sua propriedade, até o dia da redenção. Você sabe o que é um penhor? Quando você tem uma dívida, você vai no banco, toma um dinheiro, fala: tá, ó, vou dar uma joia como penhor. Se eu não pagar, você pode ficar com a joia. A joia que você tem como penhor é o Espírito Santo. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus foi penhorado pelo próprio Deus. E Ele diz assim: aquele que me invoca, que crê em Jesus, recebe o Espírito Santo. E quando Ele entra na tua vida, Ele é o penhor de Deus até o dia da redenção, que é o dia do arrebatamento da igreja. Nesse dia, o Espírito Santo vai nos levar na presença de Deus, quando seremos transformados. Por isso, saiba você, nenhuma acusação de Satanás, nenhuma obra do inferno, nenhum demônio, nenhum principado tem poder para arrancar você das mãos de Deus. Porque enquanto o Espírito Santo for o penhor de Deus na tua vida, você está selado. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você está selado com o selo de Deus, que é o Espírito Santo, até a vinda do Senhor. Feche os olhos. Pai, que a graça de Jesus, que o amor do Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.